do Manhã Band News, atualizando o que há de mais importante no Brasil e no mundo. E claro, a gente vai falar sobre os surtos de gripe, que têm preocupado estados, principalmente do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, o Amazonas e agora também São Paulo. A gente vai falar mais sobre esse assunto a partir de agora, conversando com o infectologista, doutor Alexandre Naime Barbosa. Sempre nos ajuda muito aqui, é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp. Já está aqui conosco. Bom dia, doutor. Muito bom dia, Sheila. Muito bom dia, Patrícia. Prazer estar com vocês de novo da Band News. Bom, a gente já começa a observar em outros estados, e é no caso de São Paulo também, que ainda não há dados concretos, mas já há uma percepção, inclusive dos próprios médicos, de um aumento bastante substancial dos casos de gripe comum. Isso tem a ver com paralisação de campanha de imunização contra a influenza, tem a ver com o fato de as pessoas buscarem ter se imunizado contra a Covid-19 e eventualmente deixaram de lado a vacinação contra a gripe comum, doutor? Nós estamos vivendo, principalmente no Rio de Janeiro e agora em outros estados, o que a gente já pode chamar de um surto de transmissão e de casos de infecção pelo vírus influenza. E o vírus influenza que está circulando é um tipo chamado H3N2. Então, quais são os motivos principais para que esses surtos estejam acontecendo? Principalmente a flexibilização das regras de prevenção contra a pandemia Covid, que estão sendo efetuadas devido à diminuição no número de casos, no número de hospitalização e no número de óbito, e também, como você citou, Sheila, pela questão da baixa cobertura vacinal contra a gripe. Então, a vacina da gripe acabou sendo deixada um pouco de lado durante a pandemia Covid. Nós estamos com alguns estados com menos de 40%, 30% da população alvo vacinada, e então esses dois fatores, o início de flexibilização em relação à pandemia Covid, as regras de restrição, o uso de máscara, a questão de aglomeração, aliado à baixa vacinação, se transformou então nessa condição perfeita para que o vírus H3N2 da influenza começasse a circular com mais velocidade. Nós não víamos surtos assim desde de 2019, o ano pré-pandemia. Pois é, e quando o senhor fala dessa questão do H3N2, isso é o quê? É praticamente a variação do vírus, né? Já que a gente está falando muito sobre variantes para o coronavírus, para a gente fazer um paralelo por aqui, e de que forma esse vírus pode se manifestar na forma grave da gripe? Porque às vezes as pessoas olham e falam, mas é um surto de gripe é coisa leve, passa rápido. Em que ponto isso pode ser muito grave para a pessoa que se infecta? Então, primeiro falando dos tipos de vírus influenza que nós temos. Temos o influenza A, o influenza B e o influenza C, mas o que mais preocupa é o influenza A, e o influenza A se divide em diversos subgrupos. O H1N1, por exemplo, foi o vírus que causou a gripe espanhola lá em 1918, tivemos a questão da gripe suína, H5N1, eles vão se recombinando. Então, é uma variante do vírus influenza que está circulando agora, esse H3N2. Ele, por si próprio, não é mais grave ou mais perigoso que os outros subtipos que circulam. E, inclusive, está presente na vacina que está sendo aplicada. Só que esse H3N2 é um pouquinho diferente do H3N2 que nós temos a proteção na vacina. Existe uma dúvida se a vacina consegue ter algum tipo de imunidade cruzada contra o H3N2 que está circulando. Agora, o segundo ponto, que é a gravidade da doença. Realmente, a infecção pela influenza, que a gente chama de gripe, ela é uma doença, na maioria das vezes, benigna autolimitada, apesar de ser impactante em relação, principalmente, ao absenteísmo de trabalho. A pessoa fica realmente com um mal-estar muito importante, com febre, dor no corpo, e talvez por 4, 5 dias não consegue trabalhar. Em algumas populações mais vulneráveis, principalmente idosos, pessoas que têm problema de imunidade, tomam medicação como quimioterapia, pessoas com infecção pelo HIV sem tratamento, ou crianças muito pequenas, podem ter o quadro grave da influenza, que pode levar a uma pneumonia viral, assim como acontece com a Covid grave. Ou seja, essas populações vulneráveis são a população alvo para ser vacinada, e foi justamente isso que eu comentei. Nesse grupo de população vulnerável que seria candidata à vacinação, as taxas de cobertura estão muito baixas.
Doutor, há alguma recomendação, orientação de qual seria o protocolo ideal a ser adotado em hospitais, em postos de saúde, quando os médicos e os funcionários recebem ali as pessoas com sintomas de gripe? É o mesmo protocolo do caso da Covid-19? Há necessidade de realização de PCR para descartar? Agora a gente está falando até disso, né? De PCR para descartar a Covid-19 e aí, portanto, tratar da gripe quando meses atrás a gente falava do PCR para confirmar, né? O que tem havido em muitos desses locais é isso, testes negativos para a Covid-19 e os sintomas de gripe ali identificados pelos médicos. Há um protocolo específico para receber esses pacientes? Sim, o protocolo é o mesmo para a Covid. A gente chama então de síndrome gripal. A síndrome gripal é um conjunto de sinais e sintomas que cursa com febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse, por vezes falta de ar, adinamia. Então, esses pacientes têm que ser recebidos de forma isolada do restante da população e vejam que são duas epidemias que se superpõem uma sobre a outra. Então, você tem dificuldade só na avaliação clínica, só com o exame físico, com a história, você não consegue saber se é uma doença ou outra. Então, é necessário que se faça, sim, o teste para confirmar ou descartar a infecção pelo SARS-CoV-2, a Covid, e também os testes para confirmar ou não a infecção pelo influenza. Então, agora, com essa superposição de pandemias, nós temos que ser assertivos em relação a ter um diagnóstico etiológico bem estabelecido. Lembrando que em crianças tem um terceiro vírus, que acho que vocês já noticiaram, que causou superlotação em grandes hospitais pediátricos, que é o VSR, o vírus sincicial respiratório, que é justo pelos mesmos motivos que a gente discutiu. As pessoas estão vivendo um momento de flexibilização, é necessário que isso aconteça. As crianças começaram a frequentar escolas e o VSR, o vírus sincicial respiratório, não tem vacinas. Então, na população pediátrica, esse VSR começou a circular, na população adulta, o H3N2 da influenza. São vírus que nós não tínhamos notícia o ano passado, porque em 2020 houve uma grande necessidade de isolamento social, de medidas de restrição, e que agora, com a flexibilização e a baixa cobertura vacinal para a influenza, eles começam a surgir. Doutor, então só para a gente encerrar, cuidados que a gente tem com a Covid-19, para evitar a Covid-19, podem também ajudar a evitar esses surtos de gripe, como, por exemplo, o simples uso da máscara, até nesses locais onde a máscara já foi flexibilizada, se aquela cidade estiver passando por surtos de gripe, pode ser uma ferramenta importante para, pelo menos, se proteger? Exatamente. As mesmas medidas de prevenção contra a influenza, o H3N2 que está circulando, servem para a Covid e vice-versa. São doenças de transmissão respiratória. Então, uma pessoa que está infectada por influenza ou pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid, ao falar, tossir, espirrar, cantar, ela emite pequenas gotículas que podem cair no olho, no nariz ou na boca da próxima pessoa, fazendo a transmissão. Então, em locais em que você tem alta taxa de transmissão, como por exemplo o Rio de Janeiro e outros estados que estão tendo aumento, é necessário que isso seja feito de forma mais assertiva, as medidas de prevenção, e também o reconhecimento e isolamento de casos. É muito importante que a pessoa que tenha sintomas gripais, mesmo que tenha sido excluído do Covid, que permaneça o tempo de isolamento necessário para que isso não seja transmitido para outras pessoas. E do ponto de vista do poder público, retomada de uma campanha mais firme de vacinação contra a influenza, contra a gripe comum, já que a cobertura não foi adequada, não tivemos uma cobertura tão abrangente quanto se pretendia ou se desejava. No caso do Rio de Janeiro, faltaram doses, inclusive, né? Houve ali um problema em determinado momento, essas doses foram repostas. Podemos aí encarar como a necessidade de uma campanha ou retomada de uma campanha mais firme? O poder público ele tem que tomar 3 medidas nesse momento. A primeira delas é uma campanha de esclarecimento à população, basicamente isso que a gente está discutindo, falar que os sintomas da gripe e da influenza são muito parecidos com os sintomas da Covid, então que a pessoa procure atendimento médico. Um segundo ponto, no atendimento médico, trabalhar a questão do diagnóstico etiológico, conseguir fazer os testes que descartam Covid e que confirmem ou não a influenza. E um terceiro ponto, intensificar a vacinação, principalmente nos grupos mais vulneráveis das populações-alvo, que podem evoluir para uma influenza, para uma gripe grave e que cursa da mesma forma que a Covid, com necessidade de ventilação mecânica e mesmo óbito por pneumonia viral.
Ok, doutor Alexandre Naime, doutor infectologista da Unesp, muito obrigada pela sua entrevista conosco aqui no Manhã Band News e até uma próxima.